Boa noite a todos, graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor Jesus, adorarmos aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Só o Senhor Jesus pode ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, meus amados. Jesus é o Senhor, o centro de todas as coisas. Ele é Deus acima dos céus, da terra, de tudo que existe. Ele é o Senhor. E não há outro Deus. Não há um outro Deus que possa ser comparado ao nosso Deus. Que bom que você veio a este lugar, que bom que você está aqui de maneira presencial. Seja bem-vindo, você é um amado de Deus. Tem pessoas nos assistindo também em casa, ou vão ainda nos assistir. Que bom, queridos, que temos esse recurso também, das pessoas que estão impossibilitadas de vir, poderem assistir nas suas casas também. Glórias ao Senhor Jesus. E nesse mês de março nós estamos trabalhando o tema sobre intencionalidade nas relações. Eu estou muito feliz porque estou finalizando então esse tema no mês de março, e Deus colocou algo muito sério, eu creio, relevante para os nossos dias como igreja do Senhor Jesus, como pessoas do Senhor, como homens e mulheres que amam, que adoram, que confessam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Que bom que nós estamos juntos aqui, queridos, e podemos ouvir uma mensagem. Eu creio que a palavra de Deus por si só, ela já é poderosa para transformar as vidas, e tem transformado e tem mudado a vida das pessoas ao longo de toda a história. E hoje nós estamos diante dessa palavra, queridos, dessa mensagem que foi escrita há centenas de anos atrás. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que naquela época era de extrema importância. E eu creio que não é diferente nos nossos dias. Porque a palavra de Deus, ela é tão atual, queridos, que pode ser aplicada nos nossos dias hoje. E eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite, não foi por acaso. Eu sei que isso parece um jargão, parece uma frase de efeito, mas não é. Deus trouxe você aqui por um motivo especial, para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos trabalhando as intencionalidades nas relações. É um tema muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos aqui nesse mundo. É um tema de extrema importância para nós como igreja, queridos, vivermos os nossos relacionamentos, tanto no contexto de igreja, no contexto familiar, no contexto do nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos, os nossos vizinhos, onde nós estivermos, vivermos com intencionalidade os nossos relacionamentos. Deus tem nos levado a trabalhar essas questões intencionais. Trabalhar questões na nossa vida com intencionalidade. Igreja é algo maravilhoso, queridos, é o projeto de Deus para a nossa vida. A igreja é um projeto que estava no coração de Deus, para trabalhar nos nossos corações, para trabalhar na nossa vida, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos ensinar as coisas que nós precisamos aprender, para nós vivermos bem aqui. E a questão dos relacionamentos, é através dos relacionamentos que Deus trabalha coisas importantíssimas nas nossas vidas. É através dos relacionamentos que Deus trabalha o nosso coração, a nossa mente, aquilo que nós pensamos, os nossos conceitos, as nossas definições. Deus trabalha isso através dos relacionamentos. E igreja, sem dúvida nenhuma, é o melhor ambiente para que Deus possa trabalhar essa questão dos relacionamentos na nossa vida. Porque nós estamos muito juntos. Se você está servindo no ministério, se você está chegando agora, se você tem a intenção de servir na igreja local, que isso é maravilhoso,
Isso é muito importante, é de vital importância para a nossa vida. Eu quero dizer para vocês que você vai encontrar problemas. Mas como assim, Fábio? Sim, você vai encontrar problemas. Porque no seu grupo de trabalho, no seu grupo vai existir pessoas que vão pensar diferente de você. Mas é nesse ambiente, queridos, de grupo, de igreja do Senhor Jesus, onde Deus começa a trabalhar a nossa vida. Sabe aquelas pedrinhas de rio? Eu acredito que elas nem sempre foram tão redondinhas. Mas é quando a água vai batendo nelas, elas vão batendo umas nas outras, onde as arestas vão sendo aparadas, onde as rebarbas vão sendo tiradas, os cantos vivos vão sendo quebrados e arredondados. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai trabalhando na nossa vida, nosso caráter. Deus vai trabalhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O viver em comunidade, igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, fala exatamente disso que eu estou falando agora. Filipenses capítulo 2, verso 1. Todos acharam? Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, aí você volta um. Aí você está lá. Amém? Vamos lá? Filipenses capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, Deus Pai, nós estamos aqui de maneira presencial na igreja, algumas pessoas estão em casa nos assistindo, ainda vão assistir. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, da Tua palavra poderosa, Senhor, que foi escrita através do Teu servo, o apóstolo Paulo, aquela igreja, há centenas de anos atrás, Deus, há muito tempo atrás, uma palavra que foi escrita a uma igreja, que havia problemas internos na igreja, que havia dificuldades de relacionamento entre eles, e nós hoje estamos diante dessa mesma palavra. Uma época diferente, um tempo diferente, Senhor Jesus, mas nós estamos diante dessa mesma palavra. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que nesta noite, nesse momento aqui, o Senhor possa estar sondando os nossos corações, sondando a cada um que está aqui, abrindo as portas daqueles quartos escondidos, dos cofres,
abrindo o entendimento para que essa palavra possa trazer algo novo do seu coração, possa trazer uma transformação, uma mudança de vida, de pensamentos, de atitudes na vida de cada um que está aqui nesta noite. Que o Senhor Espírito Santo de Deus esteja falando ao nosso coração e que essa palavra possa de verdade ser algo que possa ser praticado na nossa vida, no nosso dia a dia. Assim nós oramos no poderoso nome e santo do Senhor Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo plantou a igreja de Filipos no começo da sua segunda viagem missionária. E podemos dizer que foi uma porta de entrada para o Ocidente. Hoje que nós chamamos de Europa. Então Paulo chega ali porque Deus o havia convocado, Deus havia levado Paulo a esse lugar. Ele passa a Macedônia, entra na colônia romana, porque Filipos era uma espécie de pequena Roma, na província da Macedônia, e ali nós observamos que acontecem 3 coisas importantes que nos chamam a atenção. A primeira delas é que naquela igreja uma mulher convertida, é convertida numa reunião de oração. Ela e a sua família são batizados como membros pioneiros da igreja. A oração, queridos, é algo fundamental para a nossa vida. Não tem como nós andarmos aqui, queridos, em santidade, em pureza. Nós andarmos o caminho do Senhor se nós não temos comunhão com o Senhor Jesus através da oração. A oração é que nos fortalece no dia mau. Quando as aflições, as tribulações vêm chutando a sua porta, arrombando a sua porta, entram na sua casa. É o tempo de oração, queridos, que vai segurar você. É a intimidade que você tem com o Senhor Jesus que vai segurar a tua vida, que vai te fortalecer para o dia mau. Naquela igreja também uma mulher possessa, endemoniada, é liberta, queridos. Nós temos o discernimento das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós não somos crentes fechados somente olhando numa direção, mas observamos as coisas que estão ao nosso redor. Pode ser que a pessoa que está ao seu lado agora não esteja bem. Pode ser que a pessoa que está ao seu lado não esteja muito bem hoje. Talvez o seu marido não esteja bem. Talvez a sua esposa não esteja bem. Talvez os seus filhos não estejam bem. E ter esse discernimento, queridos, de observar as coisas ao redor. Ali também depois Paulo e Silas, quando eles são presos, então eles são açoitados e o carcereiro que estava prestes a cometer suicídio faz uma pergunta importante: que farei para ser salvo? Essa pergunta, se nós olharmos, é uma pergunta teologicamente, ela está meio mal formulada, porque dá a impressão de que nós podemos fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para ser salvo? Mas a resposta foi boa. Paulo e Silas responderam a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia nos diz que toda a família dele foram salvos. Nós homens, maridos, nós somos os sacerdotes dos nossos lares. E Deus vai cobrar isso de nós. Nós vivemos dias, queridos, onde muitas vezes isso é terceirizado. A questão do sacerdócio dentro de casa. Nós, homens de Deus, homens que amam a igreja, que amam o Senhor Jesus, que buscam a presença de Deus, nós somos responsáveis por puxar a oração dentro das nossas casas. Nós somos responsáveis por pregar a palavra de Deus dentro das nossas casas, de ensinar a palavra de Deus para a nossa esposa, de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Eu acredito que existem aqui mulheres que são muito boas nisso, que gostam de estudar, que são inteligentes, que são extremamente capazes, mas mesmo assim, isso não tira a nossa responsabilidade como sacerdotes do nosso lar, do cuidado da nossa família, do ensino da palavra de Deus,
do puxar a oração, do puxar a leitura da palavra de Deus. Deus, queridos, Todo-Poderoso, salva pessoas das maneiras mais diferentes. Nós estávamos conversando sobre isso no nosso GC, essa semana, e às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha, e dizermos que Deus faz isso, Deus faz aquilo, e Deus faz aquilo outro. E volta e meia Deus nos surpreende, queridos, porque Deus, Ele está acima de tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Ele salva pessoas, queridos, aquelas pessoas que nós olhamos e esse cara não tem jeito. Não, esse está fadado ao inferno. Deus salva pessoas, queridos. Deus transforma vidas. Deus transformou a sua vida. Você que está aqui nessa noite, Deus transformou a sua vida. E pensa onde você estava, o que você era. Então Paulo vai adiante, ali fica então plantada uma igreja. Na verdade, essa igreja foi a igreja parceira de Paulo, no sustento do apóstolo Paulo. A igreja que socorreu Paulo, quando ele estava em Corinto, pagando o salário de Paulo. Mesmo ele não sendo pastor deles, mas sendo pastor da igreja de Corinto, os filipenses ainda ajudaram no sustento de Paulo. Foi uma igreja extremamente parceira de Paulo. A igreja que ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. E aí nós podemos ver uma igreja muito forte, queridos. Uma igreja centrada. Uma igreja que Paulo gostava. Uma igreja com visão ampla no quesito missionário. Nós poderíamos dizer uma boa igreja. Era uma boa igreja. Mas quando nós lemos os textos bíblicos, quando nós lemos essa carta, queridos, que nós acabamos de ler, o que nos salta na nossa cara assim quando nós lemos? Eu tenho falado isso no meu GC também. Quando você lê o texto bíblico, de início você não procura nenhum comentário, nada. Você procura entender aquilo que vem na tua cara assim, na hora, quando você acaba de ler o texto. Se você não entendeu, lê 2, 3 vezes. O que nos vem à mente, queridos, o que nos vem ao nosso coração, o que nos salta assim quando nós lemos essa carta? Era uma igreja boa, podemos assim dizer, uma igreja que tinha visão missionária. Uma igreja com uma visão larga, expandida, mas uma igreja solidária no ministério de Paulo. Filipenses 1:27, falta um pouquinho ali, 1:27, diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Talvez quando Paulo escreveu esse texto, essa carta à igreja de Filipos, Paulo já tinha notícias do que estava acontecendo lá. Talvez no momento em que Paulo começou a escrever, ele escrevia isso pensando, talvez que alguém já tinha falado alguma coisa para ele, já tinha ouvido comentários sobre o que estava acontecendo, que na igreja de Filipos havia problemas de relacionamentos. Relacionamentos internos, relacionamentos domésticos entre as pessoas, entre os crentes que congregavam naquela igreja. Haviam sérios problemas de relacionamentos. Os irmãos estavam trabalhando na mesma causa, e isso nos chama a atenção. Eles estavam trabalhando. Estavam fazendo o que deveriam fazer. Todos estavam trabalhando, mas eles não estavam unidos de alma. Você percebe a diferença? Todos estavam trabalhando, mas não estavam unidos de alma. Não estavam com o mesmo coração, havia sentimentos de divisão dentro da igreja. Eles estavam trabalhando, mas não no mesmo espírito. Estavam trabalhando, mas não estavam juntos de verdade. Havia sentimentos facciosos no meio deles. E às vezes é assim. Às vezes nós olhamos as coisas, puxa, está funcionando. Está tudo funcionando, está rodando, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão engajadas.
Mas é aí que nós vamos conversar com as pessoas, queridos. Quando nós vamos ter um tete-a-tete com as pessoas, quando nós vamos observar mais de perto o contexto daquilo que nós estamos vendo. Nós observamos mais de perto, nós vemos que há problemas. Muito se gasta, queridos, recursos, muito se gasta de recursos, de tempo, para resolver problemas internos. Muitas vezes para resolver problemas de pessoas que deveriam estar maduros na fé. Crentes velhos de igreja. Pessoas que deveriam ser mestres ensinando outras pessoas. E aí se gasta tempo trabalhando na vida dessas pessoas. Porque há problemas de relacionamentos. Filipenses 4:2, vai um pouquinho adiante, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Há momentos em que a gente olha e observa, parece que as pessoas vêm em rota de colisão umas com as outras. Mas por que, Fábio? Não sei. O texto aqui claramente nos diz que há uma desavença entre essas duas mulheres, entre essas duas pessoas. E eram pessoas líderes, pessoas que ajudaram, que se esforçaram para a expansão do Evangelho e que cooperaram para o ministério de Paulo. E agora elas estão com problemas de relacionamento. E Paulo ainda fala que elas não são capazes de resolver esse problema sozinhas. E como isso é importante, queridos. Nós sermos maduros o suficiente para quando haver um problema de relacionamento entre as pessoas, nós sermos capazes de chamar: vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café. Não importa se você tem culpa, eu não fiz nada, isso não importa. Nós precisamos ser crentes maduros, queridos, o suficiente para resolver os problemas relacionais, antes que chegue ao nível superior. Nós precisamos dessa maturidade como liderança da igreja, de resolvermos as coisas. Às vezes você vai ter que se humilhar. Vai ter, não tem jeito. Líderes da igreja que foram, pessoas que eram líderes da igreja, usadas lá atrás para cooperar no ministério de Paulo, agora estão com problemas de relacionamento. E não somente isso, elas não conseguem resolver isso sozinhas. Paulo precisa enviar alguém para resolver os problemas. E eu separei aqui 3 pontos importantes. Existem 3 problemas que nos são apresentados aqui. O primeiro deles é a missão egoísta. Filipenses 2:3. Diz assim: nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? É quando você quer trabalhar, desde que o seu grupo, ou o seu partido, ou aquilo onde você esteja inserido, esteja em projeção acima dos outros, acima dos demais. Você até quer trabalhar, mas desde que o seu grupo esteja acima dos outros, esteja aparecendo mais que os outros, aí você está disposto a trabalhar. Estavam acontecendo dentro da igreja de Filipos partidos, queridos, panelinhas, grupos que queriam aparecer mais que os outros, queriam se destacar mais do que os outros. Em segundo lugar, o prestígio pessoal. Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo, ele continua, ou por vanglória. Vanglória, o que é? É que você quer trabalhar, mas agora o meu nome precisa aparecer. Não, eu até faço, mas o meu nome tem que estar ali. Meu nome tem que ser citado aqui, meu nome tem que ser citado nas reuniões. Eu faço, eu inclusive sei fazer,
mas eu preciso estar em evidência. Eu quero ser o figurão. Não, eu quero aparecer, porque afinal de contas quem faz sou eu, e ninguém faz como eu faço. Terceiro lugar, o egocentrismo. Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É muito triste, meus amados, quando existe esse espírito egocêntrico nos grupos, na igreja, até na família, no grupo de trabalho, onde as pessoas só pensam nelas mesmas, só pensam no seu umbigo. Contanto que eu esteja bem, o resto que busque sozinho. O importante é eu estar bem. O importante é eu estar confortável. O importante é eu estar vivendo de maneira confortável. Os outros que busquem como eu busquei. E agora, Paulo então começa a trabalhar essas questões, esses problemas que existem dentro dessa igreja, queridos. E é interessante que quando nós lemos os textos bíblicos, nós observamos algumas coisas. Paulo, ele era um teólogo, mas também Paulo era um pastor. Observamos que Paulo busca os textos maravilhosos das Escrituras para resolver problemas de relacionamento entre as pessoas. Paulo não era apenas um teólogo de gabinete, que ficava filosofando o dia inteiro no seu escritório, por trás da sua escrivaninha. Não, Paulo era um pastor. Alguém que se preocupava com a igreja, alguém que se preocupava com as pessoas, que doou a sua vida em prol da igreja. O verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Relacionamentos. Como eu já falei no início também, como é importante nós termos um bom relacionamento com as pessoas. Eu não vou dizer que você vai ter intimidade íntima com as pessoas, com todas as pessoas. Talvez não vão ser todas as pessoas que vão visitar a sua casa, que vão entrar na sua cozinha, que vão abrir a sua geladeira. Mas mantermos um bom relacionamento com as pessoas é fundamental para a nossa vida, queridos. E nesse momento Paulo começa a trabalhar isso na vida das pessoas, começa a tratar a vida das pessoas. Talvez você esteja com algum tipo de problema. Talvez você, nesse momento, você que está aqui, você que está em casa, você está passando por um período onde você está tendo problemas de relacionamento. Talvez dentro do contexto de igreja. Talvez tenha um irmão que não desce para você. E você nem quer chegar perto, quer distância. Talvez existam pessoas dentro do seu grupo, onde você, cara, não desce, cara, não dá. Talvez no seu contexto familiar, talvez você está tendo dificuldade com o seu marido, talvez você está tendo dificuldade com sua esposa, talvez você está tendo dificuldade com seus filhos, dentro dos seus parentes, no seu trabalho, talvez você não aguenta mais o teu chefe. Não dá, é insuportável o convívio. Aí você acha difícil o convívio. E a Bíblia nos diz no verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nesse momento Paulo ele vai trabalhar algo importante, o que nós chamamos de a humilhação de Cristo. Verso 6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Cristo abriu mão dos seus direitos. Nós precisamos entender que antes da encarnação, quem era o Filho de Deus? Quem era o Filho de Deus? Era Deus coigual, coeterno,
consubstancial com o Pai, tendo a mesma glória do Pai, Criador do universo, mantedor de toda a vida, de toda a existência, pleno em si mesmo, completo em si mesmo, glorioso com os mesmos atributos do Pai. Autoexistente, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente. E a Bíblia diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus fez isso, queridos. Jesus fez isso. O que é usurpar? Eu usurpo quando eu quero algo que eu não tenho, mas eu quero ter. Daí eu tomo isso para mim de maneira desonesta. Algo que não é meu, mas é do outro. Jesus, se tivesse requerido por completo a sua divindade, ele não teria usurpado nada. Porque ele é Deus eternamente e sempre será. O que aconteceu aqui então? O que aconteceu aqui foi uma posição de abrir mão dos seus direitos. Ele era rico e se fez pobre. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo o rei dos reis, se fez servo. E ele, sendo bendito eternamente, se fez maldição. Ele, sendo santo, 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 levou sobre si os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados. Jesus abriu mão da sua relação, por exemplo, com a lei. Agora ele se coloca em nosso lugar, recebe a maldição da lei e deveria estar sobre nós, sobre cada um de nós. Mas ele levou sobre si toda a maldição, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Mas se você ainda acha que está difícil demais para conviver com aquela pessoa, sério. Se você ainda acha que está complicado continuar essa relação, talvez você esteja achando, puxa, mas eu já abri mão dos meus direitos, de tantos direitos. Eu já me humilhei. Eu tentei me humilhar, eu tentei falar, eu tentei fazer as coisas. E Paulo nos fala hoje, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o verso 7 nos diz, a si mesmo se esvaziou. Cristo a si mesmo se esvaziou. Essa talvez seja uma das expressões mais magníficas, mais maravilhosas das Escrituras Sagradas. E antes a si mesmo se esvaziou. Nós poderíamos dizer, fazer um paralelo do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Ele se esvaziou. E o verbo se fez carne. Jesus não foi esvaziado. Ninguém o esvaziou. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvazia a ponto de se transformar em um bebê. Enfaixado em panos, criado como uma criança que aprende a andar, a falar, porque ele cresceu em sabedoria, em estatura diante de Deus e diante dos homens. Jesus se esvaziou. Sendo ele criador do universo, se tornou um carpinteiro. Sendo ele dono do mundo, ele não tinha um barco que era seu. Pedia os barcos emprestados. Na entrada triunfal de Jerusalém, ele não tinha um jumentinho. Ele pediu emprestado. E a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a sua própria cabeça. Jesus
se esvaziou para habitar entre nós. E o verso 7 diz, assumindo a forma de servo, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E quando os discípulos estavam no cenáculo, quando os discípulos com Jesus estavam naquele cenáculo, naquele dia, estavam discutindo entre eles qual era o maior entre eles. Eles estavam discutindo quem estaria ao lado de Jesus, à direita de Jesus, à esquerda, quem ocuparia o lugar de primazia, quem seria o melhor entre eles. Eles estavam discutindo coisas desse tipo, e Jesus observa aquilo, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele se esvaziou de si mesmo. E Jesus disse, vão e façam o mesmo. A Bíblia diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por mim e por você. Fala sério, que você ainda acha que é difícil conviver com pessoas. Fala sério, que você ainda acha que é impossível o convívio no contexto de igreja por causa de alguns. Fala sério, que você ainda acha que é impossível de você continuar nessa família. Com o seu marido, com a sua esposa, você não aguenta mais os teus filhos. Mas Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou. E a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você já lavou os pés das pessoas que você tem mais dificuldade? Talvez não de maneira literal, mas espiritualmente falando. Jesus lavou os pés, inclusive daquele que ia trair Ele, e Ele sabia disso. Jesus lavou os pés daquele que negou Ele 3 vezes. Jesus lavou os pés das pessoas que abandonaram no momento de maior aflição. Jesus lavou os pés. E a Bíblia nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o verso 7 diz, reconhecido em figura humana, Jesus 100% homem e 100% Deus. Jesus foi verdadeiramente homem, Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu a nossa comida, Ele sentiu dor, sentiu fome. Jesus sentiu tristeza, Ele chorou, sentiu cansaço, angústia, dor, solidão. E no final de tudo, quando Ele estava pregado na cruz, Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o verso 8, assim mesmo, o quê? Assim mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz, queridos. Pendurado no madeiro, Jesus chegou ao ponto mais baixo da sua humilhação. Não havia como descer mais. Jesus se humilhou e chegou no ponto mais baixo da sua humilhação. Ele se esvaziou de si mesmo e chegou no ponto mais baixo da sua humilhação. Jesus assumiu aquilo que eu deveria ter assumido na cruz. Jesus assumiu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Jesus não tinha culpa de nada, Ele não tinha pecado, Ele não tinha transgressão, mas Ele diz, eu vou me colocar no seu lugar, eu vou ser o seu representante, eu vou ser o seu substituto. A Bíblia também nos diz que o Pai, Deus, lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Jesus ali bebe sozinho aquele cálice que Ele orou lá no jardim do Getsemane, Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, faça-se a tua vontade.
Aquele cálice, meus amados, era a ira de Deus que deveria estar sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Jesus tomou sozinho aquele cálice. Então Jesus desce ao ponto mais baixo da sua humilhação, quando Ele morre pelos nossos pecados, em nosso favor. Ali Ele experimentou a separação do Pai, porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. Aí você acha demais, aí você talvez acha demais você aguentar aquela pessoa do teu lado. Sério isso? E a Bíblia nos diz que tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na segunda parte da mensagem, até aqui nós vemos a humilhação de Cristo, onde Jesus chegou ao ponto mais baixo da sua humilhação, se esvaziando de si mesmo, se humilhou e chegou ao ponto mais baixo. E a partir de agora eu quero mostrar a você a exaltação de Cristo. Como Cristo foi exaltado a partir de agora. O verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele se esvaziou e se humilhou e serviu e morreu. E Ele se exaltou. Será? Deus, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Foi Deus, foi o Pai que o exaltou. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, mas o Pai o exaltou. E aqui nós temos um princípio: você se humilha, mas você não se exalta. Quem exalta você é Deus. Você se humilha, mas quem exalta você é Deus. Quem honra você é Deus. Quem leva você adiante é Deus. Quem faz você subir é Deus. Quem exalta é Deus. E o verso 9 diz sobremaneira. Essa expressão, sobremaneira, o exaltou sobremaneira, no grego é uma palavra só. O exaltou sobremaneira, e significa exaltar de maneira máxima. Jesus se humilhou no ponto mais baixo, não havia como descer mais. E o Pai o exaltou sobremaneira, no ponto mais alto da sua exaltação. Deus o exaltou. Isso é o que Deus faz, queridos, conosco. Quando nós nos humilhamos, quando nós colocamos diante da presença de Deus de maneira humilde, Deus nos exalta. Deus nos leva adiante. Deus nos eleva. Verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Cristo está acima de todo nome. Eu gostaria de lançar um desafio para você. Quando você começar a sua leitura no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, aí você, não risca a tua Bíblia. Você pode riscar, estou brincando. Pegue um caderno e começa a escrever do lado, ou começa a rabiscar a sua Bíblia, bem de levezinho, assim, para não estragar. Os momentos onde Deus exalta Jesus. Os momentos onde Deus exalta o nome de Jesus. Nós pregamos em nome de Jesus. Nós oramos pelos enfermos em nome de Jesus. Os demônios são expulsos em nome de Jesus. Pessoas são transformadas pelo nome de Jesus, pela pregação da palavra de Deus. A soberania de Jesus, queridos, é plena e total sobre todas as coisas. E o verso 11, então, ele nos diz:
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Hoje nós vivemos dias onde muitas pessoas confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas também nós vemos o nome de Jesus, muitas vezes, queridos, sendo humilhado nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas festas, na boca de muitas pessoas, queridos. E isso é uma tristeza. Mas haverá um dia, presta atenção nisso, haverá um dia em que todos terão de se dobrar e se curvar na presença desse Jesus maravilhoso. O diabo, os seus demônios, o anticristo, os ímpios, os poderosos desse século, vão ter que se curvar e confessar Jesus como Senhor, Salvador e Rei. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e vamos concluir a mensagem. Quem exalta Jesus é o Pai. E quando ele recebe a exaltação do Pai, ele não fica para si, mas ele devolve a exaltação a Deus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E a Bíblia nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como você está, como está o seu coração, como você tem vivido a tua vida, como você tem vivido os teus relacionamentos, você que está aqui ou você que está em casa. Eu não sei como é que você está. Mas, talvez hoje você viva um problema de relacionamento complicado. E talvez isso já vem se arrastando faz muito tempo. Talvez na igreja você tenha alguns problemas de relacionamento com algumas pessoas. Talvez você tenha algum problema de relacionamento dentro da tua casa, com os teus parentes, com a tua vizinhança, os teus colegas de trabalho. Talvez você esteja olhando somente o teu lado, os teus direitos. Talvez você esteja olhando somente aquilo que é teu direito. Você já pensou na possibilidade de abrir mão dos teus direitos? Você já pensou na possibilidade de abrir mão dos teus direitos e sofrer o dano? De se humilhar? De pedir perdão mesmo que você não tenha culpa de nada? Você já pensou em lavar os pés da pessoa que você tem dificuldade de se relacionar? Como eu falei, talvez não de maneira prática, mas talvez de maneira espiritual. Você já pensou na possibilidade de você servir aquela pessoa? De você tomar a iniciativa e ir ao encontro? Porque sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou ao ponto mais baixo da sua humilhação. E a Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez hoje seja um marco definitivamente de você resolver as coisas. Talvez seja algo que você precisa colocar, uma meta na tua vida quando você sair daqui ou quando o culto acabar. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor.